Nós vamos agora, finalmente, então, refletirmos alguns momentos no momento da palavra. E o título desta manhã é Perdidos em Casa. E eu queria contar uma história para as crianças, né? A mensagem é baseada numa parábola e para elas conseguirem entender, né? Tentarei contar, não sou professor de crianças, mas tentarei contar a história da parábola, né? Para que as crianças possam entender o que se passa. Então, crianças, certo dia, Jesus estava conversando com seus discípulos. E ele gostava muito de contar histórias. E através das histórias, ele gostava de ensinar lições valiosas para os seus discípulos. E também para as crianças. Jesus gostava muito que as crianças estivessem perto com ele, junto com ele, para as abençoar. E então, um certo dia, ele estava contando várias histórias. Ele contou de uma ovelha, do pastor, e ele contou sobre a história de uma moedinha bem pequenininha chamada dracma. E ele contou a seguinte história. Olha, um certo dia, uma mulher, ela tinha uma coleção, ela tinha juntado 10 moedinhas. E quando ela estava a cuidar e guardar dessas moedinhas que ela tinha um grande carinho, uma dessas moedinhas escapou da mão, pim, caiu no chão, rolou e se perdeu no meio do pó da casa. E ela ficou muito, muito triste. E agora? Mas ela tinha 9 moedas ainda, mas ela não estava contente. Ela pegou e falou, eu preciso encontrar essa moedinha porque eu quero ter as 10 de volta. E por que caiu no pó e não foi fácil achar? Naquele tempo de Jesus, não existiam as lâmpadas elétricas. As lâmpadas eram lamparinas feitas de barro, se colocava azeite ou óleo dentro e acendia um paviozinho e a luzinha era ali fraca. Aquilo era a lâmpada daquele tempo. E os papais e as mamães tinham que pagar imposto pela quantidade de janela e pelo tamanho de janela que tinha nas casas. Então as pessoas que não eram muito ricas, elas praticamente nem janela tinham em casa. Então você não tem a energia e também não tem muita janela. A casa fica escura. E sem muito dinheiro, você também não conseguia fazer um pavimento, assentar um piso no chão. Então as casas geralmente eram no chão puro e no máximo tinha uma janelinha pequenininha ou se abria a porta para entrar um bocadinho de luz. E por a dracma ser uma moeda pequenininha, igual a nossa de 1 cêntimo, não era nada fácil encontrar. Mas aquela mulher, com muito esforço, buscou, varreu, vasculhou e finalmente ela achou a dracma perdida. E essa mulher, após buscar por tanto tempo, ela ficou o dia inteiro procurando essa moeda, não parou até encontrar. E quando ela encontrou essa moedinha, ela ficou tão contente, mas tão contente que ela saiu para fora de casa, saiu chamando as amigas dela, venham, venham, encontrei uma moeda que eu havia perdido. E ela mesmo, pobrezinha, fez uma festa de noite na casa dela para comemorar o encontro da moedinha da coleção dela. Então essa é a história que Jesus contou para os discípulos. E agora, para os adultos, nós vamos ver o que se aplica, o que nós podemos aprender dessa historinha. Irmãos, nós temos a parábola da dracma perdida, é uma parábola muito famosa, muito conhecida. E essa parábola, essa história, ela é tão pequena quanto uma dracma,
porque leva apenas 3 versículos bíblicos em que Jesus relatou essa história. E nós podemos tirar algumas lições desses 3 versículos. Então vamos pegar a nossa Bíblia e lermos Lucas 15, versículo 8. Alguém, por favor, leia. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Irmãos, aqui nós podemos tirar no versículo 8 a seguinte lição. O que é acender uma candeia? O que podemos aplicar como acende a candeia? O versículo bíblico diz, que é muito conhecido das crianças, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Irmãos, aqui nesse versículo nós podemos aplicar que a mulher pode ser a igreja. A mulher grande, no livro de Apocalipse, a menção de mulher é denominação de igreja, o significado de igreja. E a igreja, para achar algo valioso, para aquilo que busca o pecador, ou a salvar-nos a nós mesmos. Não há caminho de nós sermos encontrados, de nós sermos salvos, sem ter a lâmpada da palavra de Deus. Nós não conseguimos encontrar, não conseguimos sair da escuridão que podemos estar vivendo, ou que vivíamos, ou ajudar outro a ser encontrado, a ser salvo, a ser resgatado, sem a palavra de Deus. E outra lição que podemos ter é que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E a palavra diz que ela varreu a casa, buscando com diligência, até encontrá-la. O que podemos ver aqui? Que ela encontrou rápido, que ela encontrou fácil. Não foi encontrada, mesmo com a luz, não encontrou fácil. Ela precisou ter muito esforço. E aqui nós podemos denotar que, muitas vezes, nós desanimamos por pregar, ou mesmo nos desanimamos por ler, estudar e não sentirmos no nosso coração aquecido pelo Evangelho. E muitas vezes podemos visitar uma alma. Tem pessoas que eu conheço que são, podemos dizer, eternos visitantes da igreja. Meu sogro mesmo demorou e o amigo dele demorou cerca de quase 10 anos, aproximadamente, indo à igreja, ouvindo de vez em quando, o Evangelho, dividido no mundo das drogas, ia na igreja, e aparentemente passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, um pastor foi os visitar na sarjeta e os convidar. Eles estavam lá fumando um canho, fumando seu baseado, e o pastor foi ter com eles, falar sobre o Evangelho, algo completamente estranho, algo completamente desconhecido. Mas diz o ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E esses amigos foram convidados. E eles começaram a ir à igreja. E não foi nem 1, nem 2, nem 3 anos que rendeu o fruto do trabalho daquele pastor. Mas graças a Deus, hoje, 2 deles são membros da igreja. Então não foi em vão 3, e um deles
é o presidente do campo, do nosso campo português. Então, irmãos, o tempo, diligência, tempo, não compete a nós. Muitas vezes nós nos cansamos, gostaríamos de ver frutos, gostaríamos de ver a igreja cheia, mas do homem vem o atuar, mas de Deus vem a conversão. E a palavra de Deus diz o seguinte: lança o teu pão sobre as águas, e depois de quê? Muitos dias os acharás. Então aqui vem para nós o seguinte, pregue, mas não cabe a você julgar o tempo e os frutos que isso irá ter. Tenha diligência, não desanime, porque no devido tempo vai render frutos a sua busca, vai render frutos a sua luta. E também aqui, nesta parábola, vem-nos também uma advertência para nós que conhecemos a palavra de Deus. Muitas vezes a dracma foi perdida não na rua, a dracma não foi perdida no ônibus, no autocarro, a dracma não foi perdida na universidade, na faculdade, a dracma estava perdida dentro de casa. E isto vem a advertência também para nós, que muitas vezes conhecemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, sentimos o toque e o bater de Deus na nossa porta, mas nós não abrimos por completo. Passamos culto após culto, ano após ano, e estamos dentro de casa, estamos dentro da igreja, mas podemos estar perdidos. Queridos, o maior exemplo disso é os fariseus e saduceus. Eram verdadeiros especialistas religiosos. Eles eram tão especialistas religiosos que eles pegavam a palavra e aumentavam ela e traziam uma carga maior ainda sobre o povo. Aquilo que estava escrito, eles a duplicavam, de tão fervor religioso que eles tinham. E século após século, eles aumentavam e ampliavam mais e mais as suas cargas. E no sábado não se podia andar tanta distância, não se podia carregar tanto peso, e tinham inúmeras normas. E apedrejavam as pessoas pelo crime que elas cometiam, executavam a lei ao pé da risca. Mas, por séculos, esperando o Salvador, quando ele veio, foram capazes de o crucificá-lo. Enquanto que o ladrão da cruz levou uma vida inteira perdida, uma vida inteira desperdiçada no crime, uma vida inteira desperdiçada em pecado, mas no último momento de sua vida, ele se agarrou à esperança oferecida por Jesus e foi salvo. Queridos, a diligência também que vem desta parábola é a diligência em buscar pelos nossos ex-irmãos que um dia estiveram aqui conosco aqui dentro e hoje não estão mais. A parábola nos exorta a nós buscarmos aquele que se desviou, buscarmos aquele que se perdeu, com diligência, com esforço, com valorização. E cabe a nós buscarmos com a graça de Deus, com o intuito no nosso coração de valorizarmos de tal maneira. Aquela mulher, quando ela achou a dracma, ela reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei algo que havia perdido. Queridos, aqui nós temos uma analogia com a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, o filho que saiu
saiu e foi para o mundo do pecado. Retornou após a sua má experiência e foi recebido pelo pai com tanta alegria como se ele nunca tivesse saído. E o filho que dentro estava de casa se entristeceu pelo valor que foi dado a seu irmão. Irmãos, Lucas 15, versículo 10 diz: assim digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. O espírito de profecia diz o seguinte: vi a rapidez com que este engano se propagava. Foi-me mostrado um comboio, avançando com a velocidade do relâmpago. O anjo ordenou-me a olhar cuidadosamente. Fixei os olhos nesse trem. Parecia que o mundo inteiro ia embarcado nele. Que não faltava ninguém. Disse o anjo: eles estão a se reunir em feixes, prontos para serem queimados. Mostrou-me então o chefe do trem, o chefe do comboio, uma pessoa formosa e imponente, para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexa e perguntei ao meu anjo assistente quem era. Disse ele: é Satanás. Ele é o chefe na forma de um anjo de luz. Ele leva cativo o mundo, todo mundo. Eles se entregaram à operação do erro, a fim de crerem na mentira e serem condenados. O seu mais elevado agente, abaixo dele, pela sua categoria, é o maquinista. E outros dos seus agentes estão empregados em diferentes cargos conforme deles necessita. E todos vão indo para a perdição com a velocidade do relâmpago. Perguntei ao anjo se ninguém havia escapado. Ele me mandou olhar em direção oposta e vi um pequeno grupo viajando por um caminho estreito. Todos pareciam estar firmemente unidos, ligados pela verdade e em companhia ou grupo. Disse o anjo: o terceiro anjo está unindo-os, ou selando-os em grupos para o celeiro celestial. Este pequeno grupo parecia atribulado, como se tivesse passado por duras provas e conflitos. E parecia assim como se o sol tivesse surgido por trás de uma nuvem, iluminando-lhes o rosto e dando-lhes um aspecto triunfante, como se a sua vitória estivesse quase alcançada. Irmãos, eu pesquisei bem rapidamente qual é o valor de uma dracma. E era uma pequena moeda grega de prata, e o seu valor era entregue geralmente por uma jornada de trabalho, uma diária de trabalho. A dracma perdida, ela representa o valor que muitas vezes nós mesmos damos à nossa vida e muitas vezes nós valoramos, e é como Satanás valora a vida humana. Como pecadores, nós não valemos muita coisa, para não dizer nada. Nós não valemos muita coisa. Uma pequena dracma de prata perdida, um dia de trabalho perdido. E eu lhes pergunto: vocês festejariam por encontrar e ter de volta? Chamariam a vizinhança de vocês? Fariam uma festa, uma reunião por acharem de volta os 60 euros perdidos? A gente ficaria contente por dentro, mas não teria coragem de sair gritando da vizinhança: achei 60 euros! Venham comigo! Irmãos, como pecadores não valemos muita coisa. Essa mulher também na parábola representa Jesus, representa Deus, que mesmo tendo outras 9 moedas em mãos,
não se conformou, não aceitou em perder apenas uma. Porque de todo o universo, de todos os planetas que Deus criou, nós somos o único que se desviou. Nós somos o único que caiu, que cedeu o poder, cedeu espaço para o mal, cedeu espaço para Satanás, cedeu espaço para o pecado, abriu as portas da morte. Mas essa única dracma, que é eu e você, ela vale tanto que nós podemos mensurar apenas com verso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, eu e você somos essa dracma. Aquele irmão que teve, ou pastor, ou quem quer que seja que um dia esteve aqui conosco, esta dracma. E nós valemos para Deus por inteiro como um todo. O valor que nós temos, seja aqui dentro, ou se estivermos desviados, ou se caímos em pecado e hoje não estamos batizados, mas o valor é o mesmo. O sangue do Cordeiro sacrificado na cruz. Irmãos, vale a pena nós nos esforçarmos, porque Deus já se esforçou por nós. Vale a pena o esforço pela nossa própria alma. Lutar, se agarrar, cair e se levantar. Vale a pena o esforço de buscar aquele que está desviado, aquele que está fora. E vale a pena o esforço daquele que está aqui dentro, para que não saia. Porque no céu, nós teremos 3 grandes surpresas. Vocês sabem quais são? E eu aprendi essas 3 surpresas ouvindo por 2 vezes o irmão Davi Pai Silva falar, o irmão querido Davi Pai Silva mencionar elas em suas pregações. E eu decorei-as. As 3 grandes surpresas que nós teremos no céu é não vermos ali pessoas que jurávamos que lá estariam. É a primeira surpresa. A segunda surpresa é vermos ali pessoa que acreditávamos que era impossível lá estarem. E a terceira surpresa final é de nós nos olharmos conhecedores daquilo que somos, daquilo que fizemos, daquilo que estamos a fazer, daquilo que estamos a pensar. Por fim, a terceira surpresa é a de nós mesmos estarmos lá no céu. Amém. Queridos, que Deus nos ajude para que nós possamos ser encontrados e também quando encontrarmos as dracmas perdidas, as almas no nosso caminho, nós nos alegremos, nós nos regozijemos, nós festejemos e essa festa seja estendida, em especial no céu, quando recebemos nossa coroa em nossas mãos. Amém. O céu é muito belo, a vida aqui também. Poder que escolher viver aqui ou no além, quero estar lá no céu, e esse é meu lar. Sonho em vão com este lindo e belo lar. Certeza tenho então aqui não é o meu lugar. Quero estar lá no céu, e este é meu lar. Deus contente servirei, enquanto aqui viver no céu, eu louvarei
mas sofrerei, pois subirei para o céu. O dia virá. A Deus contente servirei, enquanto aqui viver. No céu louvarei. Olhos a morte vier fechar, esperarei Jesus voltar e não mais sofrerei, pois subirei para o céu. O dia